E aí, São Paulino, São Paulina, eu sou o Arthur Couto, esse é o Café CPNet, hoje, segunda-feira, 8 de agosto de 2022, semana decisiva para o Tricolor e a gente vai falar sobre isso, mas vamos começar com o que rolou no final de semana do Tricolor aí, né, dentro de campo. O Sub-20 bateu o Bahia por 3-0 e avança para as quartas de final do Campeonato Brasileiro. Parabéns aí para a equipe do técnico Alex, que conseguiu avançar no Brasileiro e agora vai disputar o mata-mata aí nas quartas de final. Já o Sub-17 do técnico Menta se classificou para a terceira fase do Campeonato Paulista, bateu de virada o Comercial em Ribeirão Preto por 3-1. E as meninas do futebol feminino do técnico Lucas Piscinato bateu por 3-1 o São José no CT Laudo Natel, e terminaram a primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino com a segunda melhor campanha, agora avançam para a próxima fase. Parabéns também para as meninas tricolores. E no sábado, você deve saber, o São Paulo perdeu por 2-0 para o Flamengo. Eu já fiz um vídeo lá do estádio mesmo, logo que acabou o jogo. Foi decepcionante, né? Esperado, mas a gente sempre espera algo diferente, né? O Flamengo tem um time muito superior ao de São Paulo. Isso não precisa ser um gênio, né? Um especialista em futebol para saber. São Paulo encarou bem o Flamengo no segundo tempo, mas teve um péssimo primeiro tempo. Tomou um gol bobo logo aos 8 minutos. Eu já tinha dito, né? O Rogério saiu jogando sem centroavante. Acho que o time sem referência estava totalmente perdido. Patrick, Igor Gomes não estavam conseguindo armar o jogo. E no segundo tempo melhorou a entrada de Diego Costa, o Caleri lá na frente como referência. O São Paulo até tentou, mas, gente, é difícil ver o Marcos Guilherme em campo. É complicado, né? A gente bota esperança. Eu esperava aquele Marcos Guilherme que virou um jogo pra gente contra o Botafogo lá no Newton Santos na primeira passagem dele, mas esse Marcos Guilherme que tá aí, olha, realmente dá para entender porque as outras equipes ele não parou em nenhuma outra equipe, né? Passou pelo Inter, pelo Santos e não ficou em lugar nenhum. Mas enfim, é semana decisiva, o São Paulo precisa prestar atenção, precisa jogar a vida lá no Ceará, porque no Campeonato Brasileiro a situação começa a se complicar. A diferença que era de 6 pontos para o Z4, agora são de apenas 5 pontos para o Z4. E tirando o Juventude ali, que já deu uma desgarrada para baixo, as outras equipes ali estão muito perto de sair do Z4, né? Então eu creio que esse ano 45 pontos não vai ser o suficiente, vão ser necessários mais pontos do que só os 45, e o São Paulo precisa ganhar, principalmente se quiser chegar no G4, né? Hoje já são 11 pontos do G4, e levando em consideração que ou o Palmeiras, ou o Flamengo, ou o Atlético Paranaense podem ganhar a Libertadores, pode virar o G6, né? Com os times que entram na fase classificatória. Estamos hoje a 5 pontos, a 7 pontos do G6. Então, recapitulando, 11 pontos do G4, 7 pontos do G6 e a 5 pontos da zona de rebaixamento. E o Tricolor vai lá no Ceará na quarta-feira, tem que trazer essa classificação. Se não entrar para Libertadores, se não conseguir a vaga para Libertadores pela Sul-Americana ou pela Copa do Brasil, o time vai entrar em parafuso no Brasileirão, vai ter aquele peso de ter que ganhar todas as partidas, e isso me preocupa muito. E hoje é aniversário do Roberto Antônio Rojas Saavedra, o grande goleiro Roberto Rojas. Foi um grande nome, teve o seu nome infelizmente marcado por aquele jogo Brasil e Chile no Maracanã, a questão do foguete, mas depois ele veio para o São Paulo como jogador, não jogou muito porque teve a questão da suspensão da FIFA, né, imposta ao Rojas. Depois o Tele trouxe ele para trabalhar como auxiliar, como treinador de goleiros, e em 2003 ele tem uma marca importantíssima no São Paulo. Ele, como técnico interino, lá junto com o Milton Cruz, ele levou o São Paulo a uma Libertadores depois de 10 anos. Então, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito a Roberto Rojas por tudo que ele fez pelo futebol e principalmente pelo que ele fez para o São Paulo. E eu quero dedicar esse Café CPNet de hoje, o café quentinho, para o Rodrigo Gaspar. O Gaspar, conselheiro, foi diretor administrativo lá da gestão do Leco, é aquele mesmo que disse que o Rodrigo Caio é jogador de condomínio, e eu concordo, Gaspar não falou nenhuma mentira, e obrigado, eu nunca vou esquecer o que você fez pelos meus filhos,
ter proporcionado eles aí, ter entrado com os jogadores. Realmente algo inesquecível. Eu, minha esposa, a gente agradece muito e parabéns pelo grande São Paulino que você é, pai de família, esposo, e continue sendo um conselheiro combativo e buscando sempre o melhor do São Paulo. E é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês. Semana de ansiedade, ansiedade, esperando aí o jogo contra o Ceará pela Sul-Americana. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana e vamos, São Paulo!